Está começando De Boa na 94. Olá! Boa tarde pra você. Hoje, quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, está no ar o De Boa na 94, comigo, Carol Simonetti e Augusto Lagata, pra mais uma quarta-feira. Augusto! Meio de semana, você faz aquele botãozinho na mesa pro Tato, fazendo favor? Aquele botãozinho aqui? Esse? Aê! Meio de semana, é quarta-feira. Já dá pra começar a ser feliz, né? Com certeza. Tomando aquele nanoninho gostoso. Já? Não é melhor amanhã? Também, hoje e amanhã. Também, tá bom. Beleza, então ficou um calor agora, né? Tá frio, mas tá calor. Tá frio, mas tá calor. Mas tá calor, mas tá frio. É esquisito. Você entra nos lugares, dá frio, né? E no sol aí dá você calor. pensa em pôr uma manga, mas daí não dá Não pra dá, pôr a manga. fica esquisito, Carol, Oi. antes de qualquer coisa, o meu factual de hoje, eu quero dedicar esse programa a um ser humano Incrível, que passou né? pela Terra. Sim. É um ser humano que eu tenho certeza assim, que ele era algo além de ser humano. Sim. Né? Divaldo Franco é um Isso. dos mestres do espiritismo kardecista no Brasil e no mundo. Né? Para quem não conhece a sua obra, eu convido todos a conhecer, independente de religião. É uma biografia. Sim. O filme do Divaldo está disponível no YouTube, de graça. E esse homem, ele fez muito, né? Ele viveu, na verdade, o evangelho como eu prego, né? Ele abriu mão de todas as riquezas, de todas as fortunas, de todos os status, em nome de uma doutrina e em nome da caridade. Ele não pegou R$1 dos milhões que ele faturou. Ele tem obras sociais incríveis, que é o legado dele que fica, né? Com certeza. Então, Divaldo, vá com Deus, meu irmão. Gratidão por todo o seu trabalho, por toda o seu exemplo de amor, né, que você passou para o ser humano. E nós temos certeza que ele vai ser bem recebido, Cara, né, eu acho na que ele já tá lá espiritualidade. assistindo Netflix com Jesus e Chico Xavier, bicho, e o Papa Francisco. O Papa Francisco. Eu acho que eles já estão lá curtindo Netflix, comendo um Cê- baldão de pipoca. Seres é? elevados, né, Divaldo, espiritualmente. ilumina o mundo, Divaldo. Ilumina. O mundo Isso tá aí. precisando de luz. E boa tarde, Carol! Olá, boa tarde. Boa tarde, Sanduba City, a nossa cidade sanduíche, cidade sem limites, a nossa Springfield do interior paulista. É claro que eu tô saudando a polêmica, calorenta e filolenta cidade de Bauru. É chegado aquele momento onde esses dois locutores convocam toda a audiência dessa emissora a praticar o diboísmo pelas ondas do rádio. Lembrando que você conjuga esse verbo pelos 94.5 FM do dial do seu rádio, pelas plataformas digitais, que já são aí, né, umas maneiras legítimas Muito e boas. fiéis de praticar esse verbete que nós criamos. Se porventura você não conseguir ligar o rádio hoje, não tem problema. Nenhum. O diboísmo, ele transcende os meios de comunicação. Ele só usa os meios de comunicação como algo para chegar mais longe, mas o diboísmo, ele se garante de humano para humano. Com certeza. Né? Fala uma forma de praticar o diboísmo aí, Carol. Praticando a caridade, que foi o que a gente falou agora. Divaldo Franco. Né? Sem pedir nada em troca. Amar os diferentes, né? Porque amar os Isso. iguais é muito fácil, É mais fácil, né? sim. Exercendo e cobrando o Estado democrático de direitos, já Também. são maneiras legítimas de conjugar esse verbete que criamos, 94 FM adotou e dissemina aí pontualmente de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. E lembro a audiência que no término dessa entrevista, ela estará disponível, completa, sem break, no nosso canal do YouTube. Sem cortes, né? Mais dinâmico de se assistir, né, Carol? Mais dinâmico, mais Então, rápido. Galera, sempre no término das entrevistas, dá uma meia horinha, o pessoal do audiovisual já vai subir a entrevista do dia lá pro canal do YouTube pra ficar pra eternidade. É isso Bora mesmo. lá? Bora lá. Aumenta esse volume no talo. Sabe por quê? A vida inteligente do FM acaba de entrar no ar. Uhul! É isso mesmo. E hoje, quarta-feira, meio de semana, é dia de papo cabeça. O que teremos no programa, Guto? Carol, amanhã, dia 15 de maio, será celebrado o Dia do Assistente Social. Afinal, pergunto, o que é exatamente e o que faz exatamente esse profissional? Ficam dúvidas, né? Boa pergunta, boa pergunta. E para nos ajudar nessa missão, estamos recebendo Marina Goretti Gonçalves, assistente social aqui em nossa Sanduba City. Marina! Bem-vinda! Prazer conhecê-la, seja bem-vinda ao De Boa, tá de boa? De boa, de boa, de boa. Boa tarde, Carol. Tudo Boa bem? tarde, Guto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É um prazer imenso estar nessa tarde aqui com vocês, falando dessa profissão
brilhante que é o serviço social. Que lindo. É, E linda Marina, profissão mesmo. eu e Carol temos isso na nossa vida. É, na nossa As família. nossas mães são que assistentes maravilha. sociais. É verdade, Dona Leda e Dona Ellen. Não atuam mais, né? Já Não, atuaram aí, já penduraram As botinhas, as botinhas. as As botinhas já o deram a jalequinho, contribuição, já já deram. Com certeza. Então, Marina, a gente agradece aí você ter parado a sua agenda, né? E agradecemos aí também a sua equipe que liberou você na agenda, isso, né? com certeza. Sim, a minha equipe, eu quero aqui parabenizar a doutora juíza de direito, a doutora Daniele Mendes de Mello, que é a nossa coordenadora lá do anexo da violência doméstica de doutora, Bauru. Meritíssima. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada. viu? Vem um dia dar uma entrevista aqui pra gente também. É, sim. boa. A minha equipe de lá, né? Eu sou uma servidora municipal, porém estou cedida para o anexo da violência doméstica, que é o Tribunal de Justiça. Legal, Ótimo. legal. E a galera pode participar dessa Com resenha? certeza. Gente, você tem alguma dúvida aí sobre a profissão, né? Ou tá pensando em prestar, Tem né? alguma Serviço curiosidade? social, tem alguma curiosidade, alguma história com assistente Agora social? é a hora. Mande aqui pra gente, 14982329494. É o nosso canal de interação, nosso WhatsApp, e tá valendo prêmios pra quem participa. Claro, meio de semana é dia de tomar nanoninho. É dia de se divertir. Valendo aí aquele voucher delicioso dos espetinhos do Gui. R$50 para a sua alegria. Lembrando que esse voucher você ganha hoje, goza a premiação hoje e é presencialmente. Lá no local, hein, não galera? vá pedir no disque, balcão, não, galera. O Gui tá bancando aí uma oportunidade de você conhecer a casa dele. É isso mesmo, É isso aí, galera. participe. Participa então que vale prêmios. Daqui a pouquinho a gente volta e já vamos iniciar aí esse papo cabeça aqui com a Marina. Marina, eu ia falar Mariana. Com a Marina, viu, gente? Marina Gonçalves, desculpa, tá tudo errado. É. Então, Marina Gonçalves. Me chama de Gorete, vai. Gorete. Gorete é mais fácil, Gorete. é mais identificar. Então, com a Gorete, a gente vai falar sobre assistência social. E você podia tocar uma Marina depois. O Rogério acabou de tocar. Deixa o Marina Rogério Morena. comigo, deixa o Rogério comigo. Já estamos de volta com De Boa na 94 e hoje, quarta-feira, meio de semana, é dia de Papo de Boa. Estamos recebendo a assistente social Marina Gorete Gonçalves, porque amanhã, para quem não sabe, dia 15 de maio, é dia do assistente social. Para mim, uma das mais importantes aí profissões, viu, galera? É muito importantíssima mesmo. Tem que ter um dom, né? Eu acho que tem que ter um dom para Tem que ter assistente social. o lado humano bem aflorado. Bem né? aflorado. Senão não dá Tem. porque E ser meio briguento, Tem. né? Eu No- falo assim. no bom sentido. No bom sentido. Tem que. tem que falo ter assim. força, Tem que ter muita. garra. Tem que ter muita noção crítica da realidade, né? Da situação que o indivíduo está vivendo. E hoje em dia a sociedade não tá fácil, né, Marina? Não tá, né? Vamos combinar Não que tá, não tá. não tá muito bom, né, o Não tá negócio. favorável. E a galera participa dessa resenha? Com certeza. Galera, mande sua pergunta aqui. Tem alguma dúvida, né? Sobre a profissão de assistente social ou quer cursar? Tem alguma história também para contar? dúvidas. 14982329494. Tá valendo prêmios para você. É o voucher dos espetinhos do Gui. R$50 de consumação para você lá no Gui hoje, beleza? Carol, colocando um asterisquinho aí de nota de rodapé na sua explanação, se porventura você quiser mandar alguma coisa também em sigilo, Ah, né, sim, não divulgar uma seu pergunta, nome e tal, né? põe Sim. sigilo, a gente põe um apelido pra você, Claro, fica com certeza. tranquilo. É tranquilo. O importante é participar e tirar as dúvidas, né? Exato. E eu ressalvo a toda a nossa audiência que ao término desse programa ele estará disponível completa essa entrevista sem break, sem música, só a entrevista mesmo, para tá o seu bom? deleite lá no canal da 94 FM no YouTube. Que é 94 FM Bauru, É isso toca aí. o sininho, dá o like, faça tudo que a gente tem direito para que a gente possa levar o diboísmo para a estratosfera da opinião pública, né, Carol? É isso mesmo. Carol, te pergunto, quem é o brabo da construção? Emerson Construtor. Emerson Construtor, sua casa em até 120 dias, aí 180 dias. 180. Calma, você já tá também... Mas eu acho que em 120 sai. Ó, não vamos prometer, porque não é a gente que faz, é o Emerson. E tem muita gente me perguntando, Carol, Guto, o Emerson, a equipe do Emerson só trabalha em construção do zero? Não, Não, faz galera. reforma também. Reforma, hidráulica, tudo que você precisa aí. É só chamar. A equipe do Emerson te atende e o Emerson é o nosso melhor vereador, é o vereador deboísta. Emerson Construtor, o brabo da construção. Vamos mimar nossa audiência que Bora, já tá vamos. bombando aqui? No WhatsApp, a Camila Soares voltou, uma Aê, boa Camila. filha, uma boa deboísta, ao de Beijo. boa volta. A Doce Dulcineia Oi, tá aqui com a Dulce. gente. Tiago Germano. Oi, Thiago. Esse nominho aqui pra mim é novo. Tiago, seja bem-vindo. Bem-vindo, Thiago. É.
Luzia Gonzalez, Ivo Leite, o nosso ouvinte número 1, Matheus Silva. E o Rafa Stafucci, todos aqui ávidos querendo ouvir a nossa resenha de hoje. Você também não sabe quem está ouvindo a gente. Quem? Danilo Tomieiro. Meu Deus. Danilo Tomieiro. E Um conhece abraço, a Danilo. Marina. Você tá brincando? Não tô brincando. Você conhece Danilo Tomieiro? Conheço. Um abraço, Danilo. Ô, Dan. Um beijo, Danilo. Ele tava sumido, esse Sumidaço. garoto. Ele não é mais um garoto, né? Ele não Agora ouve é um mais, homem. ele cresceu, Ele né? cresceu. É, ele não ouve mais aí. Mas, ó, um bom ouvinte, a 94 volta. Ah, ele tá sempre por aqui. Ele tá sempre ouvindo, né, Beijo, Danilo? Dan. Beijo, Até mais. obrigada. Marina, você é assistente social há quanto tempo? Bom, eu me formei em 2008 pela Instituição Toledo de Ensino, Itibauru. Uhum. Adoro, amo. Na qual eu tive um corpo docente maravilhoso, né, que me auxiliou muito aí nessa pequena jornada minha de carreira. Aham. Então, desde 2010, eu sou servidora pública municipal, atualmente cedida para o Tribunal de Justiça. Então você Entendo. atua desde 2010, é isso? Desde 2010. 15 anos. 15 anos. 15 E anos. o que te levou a escolher a profissão de assistente social? Olha, eu comecei a fazer psicologia, né? Ai, Você minha tá mãe brincando? também. Sua mãe também? Minha mãe também. Ah, não, então eu preciso conhecer ela, Aí, ó. gente, porque nós tampa e a panela. mesmo. Eu fiz 3 anos. Minha mãe acho que 2. Então, eu fiz 3 Você fez- anos. começou psico onde? Comecei na USC. Minha mãe também. Ah, não. Preciso conhecer Mas na essa época da pessoa. sua mãe era Fafio. 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 Nossa, bem bastante tempo. Depois fui para a Unip, mas aí quando chegou no estágio, falei, não é isso que eu quero. Quando igual. me apresentaram o serviço social, eu falei, não, é isso. É Aí você isso se aí. encontrou, Marina. Eu me encontrei. Mas alguém na sua família tem essa profissão? Você Não, teve a oportunidade de não. conhecer uma assistente social? Ou foi intuitivo seu mesmo? Não, assim? eu conheci uma assistente social que era amiga de uma mãe de uma amiga minha, né? Mas distante, não era nada muito... Minha família é toda de professores, né? Eu quero mandar um Que lindo, beijão que para minha linda. mãe, minha Cristina, e meu pai, José Davi. Beijo, papai e mamãe. Que Beijo, orgulho dessa beijo, filha aí. beijo. Ô, Marina, Sim. quais as principais matérias que entram aí na grade da faculdade de serviço social? Deixa eu ver se eu lembro, hein? Não, algumas, assim, não precisa falar todas, não. Bom, As nós que você mais temos identificava. a teoria e prática do serviço social, serviço social e comunidade. Psicologia entra alguma coisa A também? psicologia a gente teve, mas Tem uma assim, bem pinceladinha. breve, Aham. né? Eu acho que você pulou a pergunta, né? Eu pulei? Pulou uma. Ai, eu pulei. Volta, desculpa. É que você já Voltamos. entrou no curso, já Eu direto. já entrei no curso, é que tinha que dar a cabeça. Faz a cabeça que eu já entrei nessa, faz aí. Marina, a gente quer saber primeiro, ó, qual é o curso que forma um assistente social? Serviço social. Serviço social. Serviço social. E quanto tempo dura um curso de serviço social? São 4 anos, Tá. tá? 4 anos. Atualmente, nós temos o presencial, né? E nós temos a distância. Ah, tem os Olha. dois. Que na minha época não tinha Não distância. Tá. E como é que você avalia essa parte à distância? Eu gostaria muito de frisar mesmo. Ah. A distância, quem for optar, né? Por fazer EAD, uma né? graduação à distância, tem que ficar muito atento na grade curricular, se tem o estágio. O estágio. Porque o assistente social, ele trabalha com a realidade do indivíduo, né? É dinâmico, É né? dinâmico. É vivo. E nós temos que ter isso. Tem que ir a campo, né? Temos. Eu acho também. Não é só teoria, tá? É a prática com a teoria. Sim. Então, se atentar a essa grade, tá? Você tem faculdades brilhantes aí, mas tem que se atentar a essa grade. De ter, então, o De ter estágio. o estágio. Tá. Tá. Agora sim, quais as principais... Então, Marina, em Bauru é só a IT que oferece o curso de serviço social ou existe alguma outra instituição, você sabe? Olha, atualmente tem a IT e tem a Unip também tem. Eu conheço essas duas, Tá. tá? Já tá ótimo, duas Atualmente. lindas instituições. Tá ótimo. Agora sim, Marina, as principais matérias da grade aí, que você tá falando então. Bom, esse eu lembro, né? É. Então, era serviço social e a comunidade, teorias e práticas do serviço social, serviço social e psicologia tinha também, serviço social no judiciário, né? Importante. Também tinha. E a parte de estágio aí te oferece bem, é bem aberto, você teve bastante prática. Bem, eu tive o prazer de fazer meu estágio no Centrinho. Nossa, né? ótimo. Excelente. O Centrinho não é Brasil, né? Não, É um eu quero negócio à também. parte, né? Eu quero mandar um beijo para as Mande. minhas supervisoras, Soraya Blattner, Regina Valentim, Silvana Maziero, né, que me ajudaram muito, né, na época do meu estágio. Eu tive assim uns brilhantes profissionais comigo. Isso Legal. é bom também, né? Pra Sim, você ter sim. mais currículo, né? Sim. E qual é o perfil esperado de um candidato a assistente social, na sua visão, assim, pra você?
Bom, eu falo assim, né, que para ser um excelente profissional, primeiro a pessoa tem que ser um bom ser humano. Né? Como Não, Não tem tem, como, né? não tem como. Né? E o assistente social ele tem que ter uma visão muito crítica da realidade, ele tem que ter uma sensibilidade para identificar qual é a necessidade que aquele indivíduo, qual é a fragilidade que ele está passando, né? Qual é a condição de vulnerabilidade que ele está vivendo? O que é o que é uma vulnerabilidade social, gente? É quando o indivíduo está numa situação de risco. E o que é o risco? Né? É o dano causado pelo sistema socioeconômico. É o desemprego, é a fome, é a violência, etc. É N, né? Da gente for citar aqui lista vai tudo. grande, Isso. Infelizmente. Infelizmente. E quando o indivíduo está fragilizado, ele está sem a garantia dos direitos sociais. Sim. Né? E às vezes ele nem sabe dos direitos, né, Marina? Nem sabe dos direitos sociais, tá? Ele não tem acesso. Porque quando ele está fragilizado, ele está no risco, ele não tem o conhecimento, ele não sabe nem como acessar isso. Sim. Né? Como Caminho, chega, né? Exatamente. E o serviço social, ele atua nessa garantia, né? Nesse acesso. Né? Como que o assistente social faz? Ele faz um atendimento com o indivíduo ou com um grupo que tem um objetivo em comum, uma dificuldade ali em comum, né? E ele vai fazer um plano de emancipação com esse indivíduo. O que é emancipar o indivíduo? É dar autonomia a ele, é devolver a ele o direito de cidadão, de condição. Sim. Engrenar ele na vida, né? De igualdade às demais pessoas da sociedade. Porque quando a pessoa ela tem a violação do direito, ela está de uma forma desigual com as demais pessoas da sociedade. Com né? certeza. Marina, podemos concluir então que o perfil aí de um candidato a assistente social tem que gostar de pessoas, né? Se não gostar de seres humanos... Não, tem que não dá, gostar. tem que Ó, gostar. por exemplo, o médico... Das relações, né? Sim, Com certeza. Sim, né? O médico, ele atua na forma física, né, de um indivíduo. Nós atuamos na vida direta. social do indivíduo, né? E que pode abrir braços para outras frentes profissionais. Você vai encaminhar, às vezes, a um médico, né, a um psicólogo, sim, fazer um exame. Sim. Enfim, interage com uma gama bem grande de profissionais, né? Exatamente. O assistente social, ele faz, dentro desse atendimento, ele faz encaminhamentos para as demais áreas, né? E certeza. acompanhamento, tá? Não adianta encaminhar e falar, olha... E tchau. Agora já fiz Tchau, minha querido, parte. beijo, não me liga. Não, tem que ter o acompanhamento, tá? Olha, chegou, que a gente fala de contrapartida, né? Da onde a gente encaminhou, né? Com certeza. Bora de música, Bora! daqui a pouquinho tem mais. Não sai da sintonia, participa que vale prêmio. Estamos de volta com De Boa na 94 e hoje, quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Para quem não sabe, amanhã, dia 15 de maio, é dia do assistente social. Então estamos recebendo a Marina Goretti Gonçalves, que é assistente social e veio contar um pouco aqui da sua história e também o que faz um assistente social, né, da profissão de assistente social. E você pode participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, que é o nosso canal, 14982329494. Tem alguma pergunta, manda aqui pra gente. Também tem alguma história, Algum né? caso, Algum caso, quer conversar com a gente. Se quiser sigilo, manda a palavra sigilo, não tem problema. E o importante é você participar, né, Guto? Valendo prêmios. Valendo prêmios! Está valendo R$50 dos espetinhos do Gui para hoje. O consumo lá no local. Gui. Espetinhos do Gui. É Vem isso pra aí. cá, vem. Falando em vem, essa entrevista aqui com a assistente social Marina Goretti Gonçalves estará salva depois lá no nosso canal do YouTube, sem música, Sem intervalo. É mais Só- dinamismo na sua vida Isso, que só já é entrevista. corrida. Ninguém merece, né? Abrir o YouTube, fica lá e corre. Porque, depois você começa a avançar a barrinha, aí já Aí você entra na perde o entrevista, aí você... começo. Mano, é difícil calibrar aquela barrinha, né? Então, somente a entrevista estará depois no nosso WhatsApp, no nosso YouTube, gravadinha pra vocês, tá Qual bom? é o canal? 94 FM Bauru. E já vamos agradecer a equipe de audiovisual em nome de Afonso Simonetti e André Brilho. que visivelmente exerce esse trabalho aí Com pra gente, certeza. sempre criando, inovando, Obrigada, pra que a gente galera. possa aí entregar sempre o melhor, né, Carol? Com certeza. Carol, seguinte, atenção, o Goretti, pode falar Goretti, Pode né? falar, Goretti, eu gosto do Goretti. Goretti, você usa óculos? Olha, eu reluto, né? Precisaria usar. Eu sou uma jovem senhora que reluta usar óculos. Eu Mas você relutei tem um também. óculos? Tenho um óculos, Nem tem. sempre usa, mas você tem. Só pra quando estou no NOT, fazendo Tá. os relatórios. Ah, mas Óculos- de sol ela usa. Óculos de sol. Ah, tal de sol eu sempre. não saio sempre. Não, Né? não dá. Marina, É. falar pra você, se cada vez que você quebrar... Quem nunca sentou num óculos? Nossa. Quem que nunca ódio. esmigalhou um óculos? A perninha... a Original lente ainda, cara, nervoso. Nervoso, cai Nervoso. parafuso. Aí. Eu vou te Isso. dar um caminho que eu acho que vai marcar a sua vida. Se você quebrou, entortou, lascou, caiu,
existe um lugar que você pode consertar o óculos. Nossa, me passa aí. É. Me passa aí. Eu tive uma experiência com o Prada. Hum. Um mês que eu tava com ele, sentei em cima, acabou o Prada. Ah, que nervoso, né? Mas aí eu conheci a pioneira oficina dos óculos. Bacana. Ficou 0 bala. É isso aí, Nossa. fica novo, Precinho né? justo. Aí com aquele dinheirão que você ia comprar outro, você vai no Gui, tomar um shopping. Você vem falar isso pra mim agora, que eu perdi um óculos. E você não guardou? Imagina, joguei fora. Eu guardei o meu Prada, aí, falei, ó. pelo menos eu tenho Aí, o que sobrou. Aí, um Ray-Ban. Aí, ó. Perdi um Ô, Ray-Ban. Patrick, aí, ó. Ah, não, Perdeu não, um não, Ray-Ban porque não sabia que você existia, Aí, tá meu vendo? irmão. Ó, lente, né? Ele troca saber. também. Bom saber. Isso aí. E é muito justo, é rápido, e funciona. Aonde fica a pioneira oficina dos óculos, Carol? Na Monsenhor Claro com a 15 de novembro, galera. Sensacional, Marina. Passa Ótimo, lá. Show. perfeito. Eu falo, galera, guarda o telefone do Patrick no celular. Isso. Tem um BOzinho, você tá numa festa. Gente, isso é fácil e Não dá simples. pra jogar mais óculos fora. É, Não, não, ixi, gente, na tá atual muito conjuntura, caro, né? Marina, falar pra Não você. dá, É não verdade. dá. Bora pros alôs? Vamos lá, Evilásio Lima tá aqui com a gente. O Ronaldo do Posto, ele veio trazer a Vivi aqui, não entrou pra dar um abraço na Ei, gente. Ronaldo, Ei, falo nada, Ronaldo. viu? A minha princesa, que tem a paixão no seu nome, Carla Paixão, tá aqui com a gente. Valeu, Carla. Carlinha, você é de casa, um beijo, linda. E o meu primo, Michael Machado. Maicon Machado, de carro novo. BYD, Aliás, ele podia passar BYD. aqui. Fica fazendo propaganda? Ah, mas eles são clientes. É, eles são clientes. São clientes, vizinhos. Passa aqui, vizinhança. Maicon, a gente quer dar uma volta no quarteirão. Ó, eu não confiaria a Carol deixar. Ei, Você vai deixar a eu, tenho, Carol? eu tenho mais anos de carta do que você, viu? Sou formado, eu sou. Parece, Não, que eles não parecem. não mesmo, porque você é braço, hein? Você é ruim. ah, Ó, seu carro, é todo batido, cara. Porque meu carro é velho. Ai, Carol, não falei isso que o meu também é. Nossa, eu não tenho cuidado nenhum com É o isso, carro. o meu já tá até com enforca-gato segurando o para-choque. Não, não, o dele você não tem noção. E deixa, o meu também tá. Deixa Ah lá. assim. Eu falo, deixa assim que vai acontecer Carro mais. pra mim é um objeto utilitário. Tá Exatamente. certo, É pra tá ir e vir certo. só. Não tem Beleza. status algum em carro. É, É tá. isso mesmo. Material. É. Marina, defina pra gente, então, o trabalho do assistente social. O que faz um assistente social? Bom, o profissional de serviço social, ele é capacitado para intermediar na superação da realidade do indivíduo. Tá? Para quê? Para garantir o acesso ao direito, ao bem-estar desse indivíduo, buscando a justiça social e a redução dessa desigualdade social. Que no Brasil é gigante, né? Gigante. Bom, eu vou falar aqui rapidamente quais são os direitos sociais, porque eu acho que as pessoas não têm muito Eu também não conhecimento sei. de quais são. Vou Quais falar são? aqui Vamos bem ver se eu tenho rapidamente. alguma Vamos ideia. lá. Pra nós, é. 11, são 11. Vamos lá. 11? 11. Achei que fosse menos. O negócio é amplo. É E na bastante. falta de um deles, a gente já está numa condição de desigualdade, quando a gente não consegue acessar. Sei. Vamos lá. Ó, galera, aumenta o volume aí, muito importante. hein? Anota aí. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Caramba. Galera, É, A gente sabe ali uns principais, né, Guto? mas como é né? importante, né? A gente saber. exatamente. É, os nossos direitos, Ô, né? Marina, no mercado de trabalho, quais são aí as principais áreas de atuação de um assistente social? Ixi, um leque amplo de Fala uns atuação. principais aí pra gente Os destacar. principais. É. Assistência social, que trabalha, né, na atuação de CRAS e CREAS, que são centros de referências de assistências Aham. sociais especializados. É um braço municipal, né? O CRAS, né? Municipal. Tá. Municipal. Atendimento às famílias na situação de vulnerabilidade, tá? Ah, Uhum. Saúde, atua em UBS, CAPs, clínicas. Hospitais, né? É, exatamente. Hospitais. Dão apoio aos familiares, né? O assistente social ele faz parte dessa Sim. equipe multidisciplinar. Eu tenho uma memória, desculpa falar, Marina, ela não é muito positiva, mas que eu vi o trabalho, a importância do assistente social. Quando meu avô faleceu, tava todo mundo da família viajando, só tava Sim. minha avózinha aqui, né, a esposa dele. E eu cheguei no meu trabalho, meu pai me ligou, falou, meu, corre no hospital, porque eu nem sabia, eu vou estar Sim. internado, Estão chamando. e ligaram pra avó do serviço social. E ele falou, falei, puta, e eu morava perto do hospital de base, corri. Aí eu cheguei, ela que deu a notícia. Isso, o Mas eu assistente social. consegui chegar antes, cheguei Da antes sua da avó. avó, porque
pra avó ia ser pior, né? Isso. E assim, e aí ela deu um amparo, ela deu uma palavra amiga. Isso, faz o acolhimento, É, tá? e, O ó, acolhimento do foi falecimento. Isso. brilhante, marcou minha vida, porque é um momento de tristeza Sim. profunda, né, de Isso. susto, e a gente Isso. não tá preparado pra isso, né? Isso. E a assistência social foi perfeita. Isso. E também, por exemplo, o hospital público, né? E aí? E o funeral? Como é que vai ela fazer? pergunta Tem se tem condição? serviço social, Não tem? funerário, Né? não tem. Tudo isso é essencial. Nós temos o auxílio funeral, né? Que eles necessitam da avaliação socioeconômica do assistente social, do parecer ali, né? Então não é só o amparo, né? Vocês Não, também já não, vê os não. direitos Tem ali esses daquela pessoa. benefícios. Isso, tem Aham. os benefícios, né? Que um deles é esse benefício do auxílio funeral. Sim. Então é o assistente social que faz, né? Essa solicitação. Mas vamos Entendo. continuar a enumerar aqui. Então, Vai, a gente falou área da hospital. saúde. Paramos na área da saúde. Paramos na área Sim. da saúde. Educação, né? Trabalhos em boa. escolas, universidades, Aham. instituição de ensino técnico. O que o assistente social faz lá? Né? Ele faz a mediação de conflitos, né? Acompanhamento dos alunos e da sua família. Né? Porque Uhum. imagina quais são as fragilidades daquele núcleo familiar daquele aluno. Sim. Né? É importante. Quantos, né, os direitos sociais não estão violados, né? Olha, É. bastante. Né? Vários. Né? Dificuldade de acesso dessa família aos direitos, né? Judiciário, amo o judiciário, Uhum. né? O judiciário, a atuação é junto aos juizados de infância, família, varas criminais. Uhum. Então, o que o assistente social faz? Ele elabora um laudo, um parecer, né? O juiz, ele solicita ao profissional, né, o parecer, a avaliação dele, o conhecimento daquela situação em que o indivíduo se encontra para decidir o Pra que ele processo. faça a E tomada o de decisão dele, né? processo, isso, e o processo é a vida do ser humano. Sim. Ele entrou com um errinho processo, ali, é a vida de alguém é que a vai. vida, né? Sim. Tá? Habitação, né? Ah lá. Minha mãe trabalhou Dona na habitação. Ellen. Ah, dona Ellen, a senhora trabalhando na habitação, delícia, gosto. Bom, todas as áreas é muito gostoso, né? Eu consegui participar naquela que teve na Minha Casa Minha Vida, Sei, Legal. sei. né? Em 2012, né? Aham. Quando a gente achou que ia, mas não foi, né? É o Brasil. Então, pois é. Mas eu tive o prazer, assim, de legal, ver as que famílias experiência. recebendo a chave. Lindo, né? Lindo. Eu gosto, assim, tem uma lembrança muito bonita. Uhum. Empresas e RHs, né, apoio aos Uhum. trabalhadores, mediação de Isso. conflitos, programas de qualidade de vida do trabalho, assistente social que elabora esses programas e projetos. Terceiro setor, ONGs, fundação, associação Boa. civil, desenvolvimento de Esse a gente projetos conhece bem. sociais. Uhum. Política e planejamento social, né? A formulação, gestão, avaliação de políticas públicas, pesquisa, assessoria técnica em órgãos governamentais. Caramba! Olha, bastante caramba. coisa, né? E se a gente ir mexendo, vai saindo aí, vai ampliando Não, Com isso, né? certeza. Sim, é um leque muito grande. Muito grande. E Muito grande. já que a gente está falando aí, né, de mercado, como que é o mercado de trabalho para o assistente social no Brasil? É promissor. É bom? Olha, né, nós temos o público e o privado, né? No público, nós temos todas as esferas municipais, estaduais, federais. As organizações também, né, nesses projetos sociais, as organizações também requerem, né, precisam do assistente social. Uhum. Eu falo que para o assistente social não falta trabalho. Que bom. É uma boa profissão, né? Eu não sei, eu particularmente não vejo muito assistente social, estou desempregado. Né? Alguns falam, mas eu não estou porque eu não quis atuar, né? Naquela área, sim. Uhum. E o serviço social é assim, ó, ele teve um avanço, né? Em dia 26 de agosto de 2010, nós tivemos a aprovação da carga horária. Porque antes era 40 horas semanais e foi passado para 30. Então, a assistente social trabalha de segunda a sexta, 6 horas semanais, 6 horas diárias, né? Uhum. Então, são 30 horas semanais. E a questão do piso salarial está em discussão, está em trâmite, né, lá no Senado. A gente está aí na torcida para aprovar. Eu já tô aqui, ó, torcendo, porque, gente, precisa, Ser né? mais valorizado. eu acho. Porque cada esfera do governo tem a sua base salarial e cada empresa privada tem a sua base A sua salarial. base Tô pensando em salarial unificar isso, então. Exatamente. Piso é piso, Piso né? é piso, Legal. com certeza. Marina, Exatamente. quais os maiores desafios que um assistente social enfrenta no mercado de trabalho brasileiro? Olha, eu acho que é esse acesso dos direitos, né? É a política com o trabalho, né? A política social, né? Como que a gente vai chegar com esse indivíduo Conseguir lá? valer, né? Conseguir fazer valer os exatamente. direitos, né? Por exemplo,
no hospital, o número de vaga, né, de leito, questão da assistência, alimentação, né, quantidade de cesta básica. Então, assim, eu vejo mais uma questão numérica, né? Porque você tem uma demanda muito grande e você tem aquele recurso. Então, eu acho que é o recurso que às vezes impacta um pouquinho ali o nosso trabalho, né? Que você tem que avaliar como que você vai atender toda essa demanda. Marina, amanhã, né, dia 15 de maio, celebraremos aí o Dia do Assistente Social. Na sua opinião, a gente quer saber, aqui no Brasil, né? Sim. Uma data para se comemorar ou refletir? Eu vejo comemorar. Comemorar. Comemorar, claro, comemorar. É uma profissão brilhante, né? Eu sou suspeita de falar. Mas é uma profissão brilhante, necessária, né? É uma profissão que eu também gosto, vou frisar aqui, não é uma profissão de favor. Ai, o Sensual está fazendo ele não está fazendo um favor. Trabalhando. Está fazendo o trabalho dele, Exatamente. Ele ele tem um conhecimento técnico operativo para fazer o trabalho dele. Com certeza. Tá? Então não é uma política de favor, tá? Não vamos... Já ouviram isso, né? Ah, o Sensual me ajudou. Me fez ajudou. o favor. Não, ela me atendeu. Ela me atendeu, né? Como psicólogo atende, como médico atende. Então vamos mudar aí, né, galera, Exatamente. o jeito de falar. Mas é uma profissão brilhante e é para se comemorar. Então tá bom, aí sim. Cá, posso ler um Oi. elogio lindo que Claro, chegou aqui? deve. Simone Azevedo, nossa ouvinte. Ô, sim, um beijo. Fiel, essa é casca de bala mesmo. Boa tarde, Carol, Guto, convidada, assistente social, o que falar dessa profissão? Põe a cara na frente de cada caso horrível, constrangedor e está ali, sempre ajudando quem precisa, toda a minha admiração e respeito por vocês. Eu tenho uma prima que também já foi, hoje ela se aposentou, mas era muito estressante lidar com os problemas dos outros. Parabéns. Oh, muito obrigada. Que lindo. Coraçãozinho pra você, viu? Adorei. Obrigado, Cis. Ela é isso super mesmo. humana, super sensível, uma mulher linda. Bora de música, daqui a pouquinho a gente volta. Não, sai da sintonia e participa que vale prêmios. Hoje com o nosso Papo Cabeça, estamos recebendo nos estúdios da 94 a assistente social Marina Goretti Gonçalves, porque amanhã a gente comemora aí o Dia do Assistente Social, dia 15 de maio. Eba. Eba! E você participa aqui com a gente através do nosso WhatsApp, que é o nosso canal de interação, 14982329494. Mande seu alô, também a sua pergunta aqui para Marina. E você concorre a prêmios, está valendo um voucher de R$50 lá dos espetinhos do Gui, galera. Para hoje o consumo é lá no local. É isso aí. Lembramos toda a nossa audiência que ao término dessa entrevista, ela estará na íntegra, sem intervalos e sem música, para que você possa aí apreciar, né, esse papo, essas informações. Então, galera, acabando o programa, você já pode ir no YouTube 94FM Bauru. Isso aí. Que vai estar postadinho lá. Apenas a entrevista, tá? É, muito bom. É E isso aí. seguinte, Bora de alô? Não. Não. Carol, o recado agora vai pra galera que tá lutando contra o peso. Quem não tá? É. Difícil, Tá nervoso né? Difícil. Com essa realidade de iFood, Ai. de tantas A gostosuras. mão, assim, tão rápido, Ai, né? essas orgias gastronômicas que a gente gosta tanto. Meu, ontem eu vi no negócio que eu adoro, uma costelaria nova que abriu. É, eu vi Olha também, que apareceu pra mim. delícia. Vamos lá. Dá água na boca. Galera, se tá lutando contra o peso, a Medicinal Farmácia de Manipulação indica para vocês um composto que é chamado de Morozil. O Morozil, ele é uma substância extraída na base da laranja, então ele é natural, tá? Ele te ajuda aí a perder peso, ele tem ação antioxidante e diurético, tem a redução das medidas abdominais, acabar com essa maravilha. história que a gente guarda aqui, esse investimento. Pochete. A famosa pochete. Pochetinha. E também tem a redução dos níveis de colesterol. Galera, a gente brinca com a barriga, mas ela é muito perigosa, essa gordura visceral. Sim, sim. Não deixa acumular, não. Então vai atrás do Morozil. O Morozil, na A Medicinal, já tá num precinho bacana. Se falar que ouviu no De Boa, a Maiara Papim libera mais 10% de Uau, desconto. aí sim, hein? Um beijo pra esse time lindo. A Medicinal há 30 anos, medicando a A família família bauruense, é isso aí. Vamos mimar a audiência? Vamos. Beto Bora de alô. Fortuna, beijo, Beto. Valeu, Beto. A Ana Álvares está aqui com a gente também. E o nosso campeão do game de ontem, Alexandro Rano, Ô, também está na audiência. Alexandro, tamo junto. Carol, eu vou abrir o broco. O broco? Abre. Com um caso que chegou aqui Ah, não, sim. e depois a gente entra aí no roteiro, Tá, vai beleza? lá. Foi o Fábio Assunção que mandou pra gente. O Fábio Assunção é o seguinte, ele tá desempregado desde a pandemia.
ele está vivendo de vendas de produtinhos sazonais, sabe? Assim, quando foi pandemia, máscara, aí agora bandana, chapéu, não é um emprego ainda fixo. E ele tem 3 enteados. E ele quer saber, Marina, se a assistência social de alguma forma pode ajudá-lo a encontrar um trabalho na área dele. Olha, sim. O Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, né? A gente fala que é a porta de entrada do indivíduo, porque lá ele vai Abrir o coração. abrir o coração. A vida também. né? Vai falar quais são as dificuldades, né, e as necessidades que ele está tendo. Então, por exemplo, neste caso, né, o CRAS ele tem um atendimento para a inclusão dos benefícios assistenciais, Bolsa Família, etc. Né? Nós temos vários aí. O LOAS também, né? O BCP LOAS. O LOAS eu gostaria muito depois de falar rapidamente. O governo não divulga o LOAS. Não divulga. Não divulga, porque na verdade ele tem eu falo assim, ele tem uns detalhezinhos, né, para se encaixar, assim. umas especificidades para se encaixar ali nesse benefício. Tá, depois a gente fala do LOAS, Depois, então. vamos voltar lá. Então, o assistente social ali que atender, né, ele pode de imediato ajudar na alimentação, né, como suprir as primeiras necessidades. As primeiras necessidades, a família é grande, aí tem 3 crianças, né, e também inclusão, encaminhamento para o mercado de trabalho. Né? Então, o CRAS ele faz esse trabalho, faz esse acompanhamento, tá? Para superar aí essa condição dele. E como chega no CRAS? Bom, o CRAS, nós temos 8 CRAS aqui em Bauru. 8? Achei que era 8 um só. CRAS. São 8. Caramba, é amplo. Ele é amplo. Os endereços e os telefones estão atualizados no site da Prefeitura de Bauru. Tá? Digita lá CRAS, ele já vai aparecer tudo, até o nome da coordenadora. Que bacana. Tá. Aí, Fábio Assunção, vai lá. Qual é o vai. bairro? É dividido por território, por bairros, tá? Cada CRAS, ele Atua abrange numa geografia numa geografia bauruense. E bauruense. aí ele vai ver qual que é o mais próximo ali da residência, Isso, né? também tem no site, No site. quais são, por exemplo, CRAS Europa, né? Atende esse tá. bairro, CRAS Nova Bauru, esses acordo bairros. com a residência dele. Exatamente. Fábio Assunção, não deixe de procurar os seus direitos. Isso, tem vai quem atrás. vai te ajudar, meu irmão. Vai lá, Tem vai sim, forte, tem. firme, que vai dar certo. Dias melhores virão, né, Carol? É isso mesmo. Marina, como que a sociedade, de um modo geral, aí enxerga o trabalho do assistente social? Porque nem sempre é com bons olhos, né? Então, é o que eu falei. Acha que é uma ajudinha, é um favorzinho, né? Ah, mas Ou por é quê? aquele que vai tirar de mim, não tem um negócio Não, assim? Não, eu acho que acho quem que quem procura é porque tá precisando. Eu acho que não, né? Tá. Mas quem desconhece a profissão já fala, mas pra que serve isso daí? Pra quê, né? Não, uma mas assistente social. Mas pra quê? Porque ele não precisou ainda, entendeu? Sim. Então, por exemplo, se a gente tem um problema de saúde, você tem que procurar um especialista tal. Eu nunca procurei, então você vai procurar, Sim. né? Então, é assim, quem não tem um conhecimento e também quem nunca precisou, é que desconhece, Sim. né? Boa. Mas todas as pessoas, né, que passaram pelos meus atendimentos são pessoas que realmente precisavam, né? Que Boa. estavam em uma condição difícil, vulnerabilidade, de difícil. vulnerabilidade. Ô Marina, a profissão de assistente social nas amplas aberturas aí dentro do mercado de trabalho, pode oferecer algum risco ao profissional? Muito. Porque eu fico pensando, lida com algumas situações delicadas, né? Delicada. Eu, por exemplo, já fui ameaçada com faca entrando no CRAS Eu porque vim eu não complementar concedi a cesta básica. Não precisava, você avaliou que não precisava e a pessoa te ameaçou. Me ameaçou, eu era a primeira a chegar no CRAS, faz tempo já, eu tinha minha filha, tinha 1 aninho, e eu cheguei e ele chegou junto comigo, né? Eu abri a porta do carro, ele chegou. Você vai me dar, tal, então tem o risco, A né? ignorância Tem o chegou, risco. né? Tem Cego, o né? risco, tem. Complicado. Marina, é fato que na profissão de assistente social, a grande maioria aí dos profissionais são mulheres, né? São. Te pergunto, como são os profissionais homens nesse trabalho? Eles são brilhantes. Uhum. Eles eu trabalhei com um, né? Até agora só com um, pra ver como que é a precisamos minoria. ter mais homens aí. É. Aí a gente perde, que lindo as mulheres dominarem com excelência. Mas eu acredito que o homem também dá um tempero bom ali no time, né? Tem homens que têm a sensibilidade, têm a visão, têm o perfil. E a gente falava assim, fica quieto que você é minoria. Tá bom. Fica quietinho aí no seu lugar. Aqui a gente domina. né? Ele fala, adoro trabalhar com mulheres. Então eles se saem muito bem, né? Apesar de ser minoria, mas eu vejo que atualmente está aumentando, né? Olha que bom, Tá, isso sim, é bom. Tem. Que bom.
Tá aumentando, sim. Então, por mais homens no serviço Por social. mais homens, por favor, né? Aê. Vamos mesclar aí. Bastante, né? Galera, vamos de música. Daqui a pouquinho tem mais Papo Cabeça. Não sai da sintonia, participa, que vale prêmios. Uou! Marina, atualmente, em qual área do serviço social você trabalha? Eu trabalho no judiciário. Ah, é? Judiciário. Não, eu puxei. Desculpa, eu pulei o bloco. Desculpa, Agora Marina. foi você. Tá, ela tá... Vocês Uma estão hora- deixando eu confusa aqui. Uma Não, hora tô sou brincando. eu, uma hora é ela. É, assim a gente vai. Tudo bem, desculpa. Ô, diretora, fala com a Carol depois, tá? E com o Augusto também, porque ele também errou. Marina, o que faz uma assistente social? A gente vai falar de algumas áreas aí, algumas principais. No hospital, por exemplo. Bom, no hospital, o assistente social ele faz o acolhimento da família e do paciente. Né? Lá ele vai identificar qual é a avaliação do risco que esse paciente se encontra, quais são as necessidades, a dificuldade da garantia desse direito. Por exemplo, direito ao leito, direito a um exame. Por exemplo, às vezes naquele hospital não rola aquele exame. Sei. Né? Então ela vai intermediar onde que esse paciente vai conseguir. Pode fazer tá? o Pode exame. fazer o exame. Tá? Então promover o acesso, né, e a qualidade ali do atendimento, tá? Acompanhamento da família, né? O acolhimento quando também há a questão do falecimento, né? O acesso dos benefícios, por exemplo, que eu já citei, o auxílio funeral, né? Caso a família não tenha condição, né? Com De certeza. arcar com funeral. E garantir, né, que essa transição do paciente para casa seja bem sucedida, né? Que lá ele Que ele consiga ter uma superação de saúde. Sim, né? da enfermidade, Da enfermidade que ele estava. Então, é todo esse acompanhamento. Né? Ok. Chegou uma pergunta sobre o LOAS, posso pôr aqui? Por favor. Pra ver se está dentro da sua área. Que às vezes Sim, pode está. ser pro jurídico, vamos ver aqui. Mas eu acho que você vai Sim. conseguir, acho que tá do social, sim. Quem manda pra gente, inventa um apelido lindo aí pra uma mulher. Um apelido lindo para uma mulher? É, Kate Bush. Olha! Ai, adoro essa música, mano. Vamos lá, ó. Marina, é Sim. verdade que se a criança é PCD e formos aí atrás do benefício LOAS, os pais não podem ter registro em carteira? Ó, é assim, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. Ele não é previdenciário, apesar de ser pago pelo INSS. Tá? Então, é muito confundido. Ah, eu aposentei, mas ela tem o benefício de prestação continuada. Qual é a diferença dos dois? Ele por ser assistencial, ele é intransferível e não tem 13º. Diferente do previdenciário, ok? Que alguém pode herdar Tá. depois um benefício, um parente. Isso, quando alguma tem coisa. pensão por morte, Tá. você é um benefício previdenciário, né? O cônjuge fica, ou os filhos menores, enfim. Este não, tá? Bom, como todo benefício assistencial, ele tem uma per capita. O que é a per capita? É a soma da renda familiar e divide-se pelo número de membros daquela casa, tá? O benefício de prestação continuada, há algumas rendas que não entram na per capita. Por exemplo, avós que moram juntos, Sei. irmãos casados ou divorciados, somente solteiros. Agora, filhos, pais, padrastos, madrastas, sim, tá? Então, depende, tá? Como que funciona, né? A lei fala que é 1/4 do salário mínimo, tá? Essa per capita para concessão desse benefício. Então, por isso que muito INSS nega, né? Passa da per capita. Por exemplo, o pai e a mãe. O pai é trabalho formal, ganha lá 2.000, vamos supor. Divide por 3, passou de 1/4 do salário mínimo, do salário mínimo vigente. Então, é negado esse benefício, tá? Onde se discute se a criança vai ou não receber esse benefício, tá? Na Justiça Federal, tá? Entra-se com um processo e quem vai decidir, né? Se essa criança se enquadra, né, nesse benefício, tem direito, é o juiz, né, Tá. da vara. Então, depende. Cada caso é um caso. E por isso que entra o trabalho do assistente social nesse vocês que vão judiciário. avaliar. Né? Às vezes já teve casos de ultrapassar aí a per capita e a gente colocou a situação em que as crianças se encontram, por exemplo, às vezes o pai ganha 2.000, mas ela tem um tratamento caro, ela não consegue. Existem exceções. O medicamento que não consegue. Então, assim, o juiz avalia a condição e
autoriza o pagamento desse benefício. Entendi. tá? Então, é de caso... Então, a gente... De Ele caso. precisa... A Kate Bush precisa entrar, Conversar então... mesmo, E né? conversar com algum profissional, né? Existe Isso. até as exceções, isso é legal também. Tem. Marina, um assistente social pode atuar, então, na área da educação também? Opa, e é um avanço muito grande, né? É recente, não, né? Foi um avanço da profissão. Por quê? Porque o aluno que está ali, ele faz parte de uma família, correto? Correto. Tá. E da onde que vem a vulnerabilidade? Da família. Aí esse aluno vai para a escola, né? Então, você já viu a diretora falar, mas tá sem sapato, tá sem não sei o que Sim. lá, Então, o assistente social estando ali, ele já acolhe, né, essa família, essa criança, vê, né, o que está acontecendo, quais são as dificuldades, e auxilia, né, para ter uma melhor qualidade de aprendizado desse aluno, Sim. né, e consequentemente da família, né. Tá. É um avanço, nem todos os municípios ainda têm, tá, o assistente social na escola, mas já começamos, já iniciamos, graças a Já Deus. então tá indo para um bom caminho, né? Um bom caminho. Marina, e o assistente social atua também dentro de empresas privadas? Atua. E aí fazendo o que numa muitas. empresa privada? Então, o que o assistente social faz? Ele media, né, a condição de trabalho e faz aquelas assessorias para a qualidade de vida do trabalho, né? Então, tem várias empresas aqui em Bauru que já tem no quadro, né, o assistente social para isso. É uma né? vitória, né? É uma vitória. E também auxilia na execução, né, no planejamento, na produção de projetos sociais, né? Porque tem empresas que têm que ter uma cota sim, destinada para destinada. os projetos. Então, ela faz essa elaboração desses projetos, que é muito importante também. Boa. Seleciona para quem vai ser, né? Seleciona, faz todo o Bacana. público-alvo. Uhum. Bora de break, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai da sintonia, participa, tem prêmios pra você. E a gente tá falando hoje do Dia do Assistente Social, que é amanhã, dia 15 de maio. Bem bacana, hein? Dia 15 de maio é dia do assistente social. E a gente tá aqui com a Marina Gorete Gonçalves, falando aí um pouco dessa profissão maravilhosa do assistente social. Vamos lá para os nossos merchans? Bora! Faz um aí. Faz um aí. Quem faltou? Pô, tio Petisco. Oh, meu Hotel. Você o tem seu pet, Marina? Não tenho. Ah, mas tem 2 filhos. querido. Tenho 2 filhos, já tá bom pra cuidar. Né? Já tá. Atenção você que é pai pet, mãe, Mãe pet, pet. tio pet, tem um pet. Se ele está aí com mau comportamento, Ixi. o que pode ser um mau comportamento? Fazendo xixi em local errado, Vai passear, puxa guia. puxa guia, né, Zeca? Zeca não puxa guia, isso ele não faz. Ou late. Ele aprendeu com o tio Que, Petisco. que nem uma escandalosa. Rau, esse Ou é o sobe na Zeca. pia, né, Sobe- pra pegar Ah, comida. ela me ataca. É. Ela vai na minha filha. O meu cachorro, eu olho, tá em cima da pia. É, Ele Só só isso fica um pulo só. só pra roubar comida. Tomar óleo. Uma vez deixou uma Guloso. frigideira de óleo lá, ele tomou o óleo. Então, ele tá precisando ir lá pro tio Petisco, né, na galera. escola. Comida pra ele, né, coitado. Pra tomar óleo. O que você já dá passando pra ele, fome. ele come, viu? Galera, mande aí corrigir o mau comportamento do seu pet no No melhor tio Petisco. que tem em Bauru, que é o tio Petisco. É. E se porventura você for viajar, dar uma festa, quer ter um momento só seu com o mozão, manda pro Isso. Hotel Pet no tio Petisco. É o melhor hotel pet que tem, né, Carol? Com certeza, assina embaixo, hein? O meu já ficou lá. Partiu Petisco? Partiu Petisco! Vamos mandar um salve aqui pra nossa audiência Bora, debuísta. vamos lá. Júlio César tá aqui na nossa escuta. Fala, Júlio. Carol, hoje é um dia muito especial. É. Um ouvinte especial nosso aniversaria. Faz aniversário? É. Quem? É o rei do frango assado, agora também O da costela. Helder! Helder Canho, parabéns! Taurino, Helder, hein? Taurinão, Parabéns, irmão. Helder. Tudo Você é de muito bom. importante pra nossa audiência, pro Com nosso programa e certeza. pra nossa emissora, né? É isso aí. E falando de Helder Canho, o Elton Canho também Também tá aqui a família toda. Canho, Família Canho com a gente. E a Mara Dutra? Ô, Mara! Conhece? A nossa parceira Eu de dormi Vale ontem, Tudo. não consegui assistir a novela. Ah, eu assisti uns trechos. Eu não. Eu tava ocupadinho. Poupe-nos dos detalhes, por favor. Marina, poupe-nos Por dos favor. detalhes. Marina, a gente falou no bloco anterior, então, que você é da área do serviço social, você trabalha no Tribunal de Justiça, não é isso? Isso, Tribunal de Justiça e na Justiça Federal. Tá. E como é o seu trabalho nesses dois lugares? Tá. No Tribunal de Justiça, eu trabalho no anexo da violência doméstica de Bauru. Né? Nós realizamos atendimento às vítimas de violência doméstica. Quero Sei. deixar aqui já o endereço, tá? Do anexo. Por que é um anexo? Porque ele ainda não é uma vara
Tá. Ele não se tornou ainda uma vara. Então, por isso que a gente fala anexo da violência doméstica de Bauru. Tá. Então, ele fica na rua Silva Jardim, 277, terceiro andar, no Bela Vista. Tá. Tá? Então, lá nós realizamos o atendimento às vítimas, né, o acompanhamento do caso, tá? Intercedendo junto aos processos. Boa! Tá? Vou falar de uma forma bem sucinta, porque ele é bem amplo, tá? Uhum. Na Justiça Federal, eu auxilio na questão de laudos periciais, na concessão desses benefícios de prestação continuada, né? Quando o INSS nega lá, o indivíduo ele entra com esse processo na Justiça Federal, pode ser com advogado ou sem advogado, né? Esse acesso ao processo, né? Essa iniciação do processo, né? E a gente faz, então, esses laudos periciais, tá? Para avaliação desse benefício. Entendi. Então o trabalho de perita ele é junto do Tribunal de Justiça do Estado, é isso? Não. Federal. De perita é a Justiça Federal. Ah, tá. É na esfera federal, Ah. tá? Ela trabalha na Federal e de São Paulo. Caramba! Não, do Tribunal de Justiça eu sou cedida, porque eu sou funcionária municipal. Você foi meio que emprestada. Até prestei o lá. concurso, mas acho que eu não passei, não. Não, mas tenta lá. Continua, mas já tá trabalhando. Nós somos cedidas, mas é por meio de concurso, né? Para você ser mesmo custeado aí pelo Tribunal de Justiça, você tem que ser por meio de Concursado. concurso. Mas o município, ele tem, como ainda não é uma vara, ele é um anexo, ele tem como fala, um convênio, né, com o Tribunal de Justiça, isso. Então, nós temos aí profissionais psicólogos e assistentes sociais e de outras áreas cedidos, Tá. né? Nós somos cedidos. Marina, dentro aí dos seus 15 anos de trabalho, qual o maior desafio que você já enfrentou aí na profissão de assistente social? Ali você falou, Olha, mano... Ó, Mano do céu. eu Bom, fui forte. eu fui... Ou eu fui uma boa profissional. Olha, eu fiquei 13 anos em CRAS, né? Ali as coisas... E aí, o que ali me que pegava chega, né? muito é essa questão da alimentação, né? Essa questão, assim, eu acho que todo mundo tem direito a esse acesso. Nossa, é mesmo, né? Independente de... É claro, né? Que quem tá ali tá precisando, né? Então, você não ter o recurso e você ter aquela quantidade de pessoas precisando, passando fome, aquilo me deixava muito para baixo, né? Falo, nossa, então a gente... esse desafio, né, de você ter a demanda, não ter o recurso para todos, né, e ter que atender, ver a situação daquele indivíduo, né, a dificuldade ali com criança pequena, com dificuldade de acesso ao emprego, né. As pessoas, por exemplo, têm a vaga de trabalho, mas ela não tem escolaridade. Entendo. Né? Aí, olha, Marina, não deu certo a escolaridade, né? E a gente fica torcendo ali, né? Claro. Porque a pessoa está precisando. Então, eu acho que esse foi um desafio e que eu penso que como que a política de assistência deveria atender, né? Moldar, assim, reaver essa concessão, né? Para avaliar, porque a fome é triste, né, gente? Vamos Não, combinar fome é muito que triste, não dá, é né? muito triste. Então, assim, foi mais nesse período que eu fiquei mais pensativa, né? Como que a gente pode fazer para atender todo mundo, né? Ô, é um Marina, desafio. e não deve ser fácil mesmo, assim, você, em alguns casos mais, assim, graves, vamos dizer assim. Sim, Não de se, risco. de risco, né? De Isso. maior risco. Então, não conseguir se envolver emocionalmente, né? Não levar isso para você, para sua casa. É difícil, né? Sim, tem separar. Tem que né? saber separar. Principalmente nós, né, que somos mães, em caso de violência sexual, né, quando a gente lê a escuta especializada. O que é a escuta especializada? É a fala da criança. Da criança. Né, do que aconteceu realmente, né? Então você tem que ser profissional Com mesmo, certeza. né? Porque a gente, né, ouve e vê de tudo, né? Com certeza. A violação né, quando já está na violação, já está no risco, aí já é outro, você tem que ser bem profissional. Sim. E pensar, não, eu vou conseguir, eu Sim. quero e vou conseguir resolver, né, esse risco dessa pessoa, né, esse problema, essa situação. Né? Sim, normalmente sempre tá, né, quando tem esses casos, tem o acompanhamento do Conselho Tutelar, Sim. nós temos, né, um trabalho em conjunto com eles, né, e com a Justiça, né, e na Vários Justiça, profissionais, né? isso, o juiz ele pede uma avaliação psicossocial, que é um psicólogo, assistente social, para ver a condição ali daquela criança, para ver como que vai dar o desfecho, né?
É isso aí. Hora de música, daqui a pouquinho a gente volta pra finalizar já o nosso papo de hoje. Então, ó, participa que vale prêmios, hein? Estamos de volta com De Boa na 94 e agora finalizando o nosso papo cabeça de hoje. Marina, Recebemos, você vai ficar. Ai, tá bom, gostei. né? Eu não vou Assistente devolver social, ela pra lá. Marina Gorete Gonçalves, que há 17 anos atua 15. nessa linda profissão aí. 15, eu não 15, tô tão velha 15, assim, vai. 15, vai, 15. 15 anos atua nessa linda profissão aí, né? Muito bacana mesmo. Muito. Não deve ser fácil, não. Marina, deixa então uma mensagem, né, pro pessoal aqui que tá ouvindo De Boa na 94, nossos ouvintes, Bauru, região, em celebração ao Dia da Assistente Social, que será amanhã, do assistente social, né, porque tem homens também, que será Sim. amanhã, dia 15 de maio. Sim. Bom, eu quero parabenizar todos os assistentes sociais pelo brilhante trabalho, tá? Que tem aí, né, desenvolvendo. Uhum. Falar para todos, né, pra gente não ficar nessa garantia dos direitos, não, né, nesse acesso, né, não desistir, não desanimar, porque a vida ela é assim, né, ela tem que ir para frente. Com né? certeza. E tem o serviço social tem vários autores brilhantes que norteiam, né, a profissão. E eu gosto muito de uma das, né, que é a Maria Lúcia Martinelli, que ela fala muito, nessa citação dela, ela explica muito bem o que é a profissão, tá? E eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Vai lá. Claro, fica à vontade. A nobreza de nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a esta situação e como é possível construir com ela formas de superação deste quadro. Maria Lúcia Martinelli. Muito lindo. Então, que os Parabéns. assistentes sociais Eba! não se esqueçam da nossa importância na Com sociedade. E a gente na admira profissão. muito, né, Guto? Eu sou que suspeito, Nós somos mamãe. suspeitos, né? Aqui tá, né, todo mundo 2 tem. filhos de assistente social aqui, Então, ó. olha que maravilha. É isso mesmo. Marina, para quem quiser aí entrar em contato, acompanhar seu trabalho, às vezes tirar alguma dúvida, fazer algum convite para uma palestra, para uma Sim. reunião, Sim. você pode deixar os seus canais? Sim, claro. Bom, meu e-mail é marinagoncalves, Porque não tem, né, @bauru.sp, Sem o C cedilha, né? sem o C cedilha. Então, marinagoncalves, @bauru.sp.gov.br Aham. Uhum. ou marina.gorete, com T só e um E, 26, @gmail.com. Nas redes sociais, no Instagram, Marina Gorete Gonçalves, tá? Meu telefone de contato é o 1499-658-0357. Legal. E lembrando a nossa audiência que daqui a pouquinho essa entrevista vai estar na íntegra Na no íntegra. nosso canal do YouTube. Então, se você quiser rever alguma coisa, indicar para algum amigo, Isso. E só a entrevista, viu, galera? Sem música, sem intervalo. É o nosso bate-papo aí é o dinamismo. com a Gorete. Gorete. Marina Gorete Gonçalves. Todas as pessoas que passam por aqui, a gente faz uma pergunta aos nossos convidados. Com você não vai ser diferente, faremos a mesma pergunta. Manda aí. A gente quer saber o que é de boa pra você. O que é de boa pra mim? Isso. Tadã! Nanã. Tela azul. Nossa, gente, tem tanta coisa que é de boa pra mim. Então conta. No momento. Conta pra nós. Estamos ávidos a saber. O de boa é estar em paz, né? É estar em paz, é você ter aquela certeza que você fez o seu trabalho, Uhum. você não encheu o saco de ninguém. Ai, por favor, Boa. né? Menos Implicando injeção, com né? ninguém, sabe? E aí, depois das 5, sentar no meu sofá e assistir um Netflix. Ai, que delícia, A gente ama né? Vale Tudo, né? É. Uma novelinha. Mas eu acho que é a paz, né? Eu acho que nós precisamos disso. Com né? certeza. Então, de boa é estar em paz consigo mesmo, né? Uhum. Você, apesar, né, a gente não tem que ter a validação das pessoas, Não. mas a gente sabe o que fez de bom Com certeza. e de mal, Uhum. né? E às vezes sem a intencionalidade do mal, mas ficar de boa é isso. Pra mim é isso. Muito bem. Marina, a gente quer então agradecer, Eu que Augusto agradeço. Lagata, em nome do De Boa na 94, da 94 FM. Volte sempre aqui agora que você já sabe o caminho, né? Eu aceito o convite, sim. Então tá bom. E muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, Carol, eu que agradeço muito pelo convite, Oh, mas imagina. E mais viu que uma tamo aqui, é vez. verdade. é verdade. Falei, gente, eu acho que é pegadinha, hein? Plena segunda-feira, eu ali concentrado nos meus relatórios, me viu um WhatsApp, eu sou fulano, não. Eu falei, não, mas peraí.
Trucou! Não, é pegadinha, aquelas pegadinhas que tinha antigamente, que a gente assistia. Marina, Mas olha, agradeço imensamente você é pelo convite. incrível. Você foi incrível desde foi o começo, mesmo. parou aí a sua agenda. A sua agenda. É. Agradecer mais uma vez, né? A Meritíssima meritíssima que ajudou aí. juíza. Sim, a meritíssima juíza, a doutora Daniele Mendes de Mello. Um abraço, Um doutora. abraço, Vem doutora. aqui Muito também dar uma obrigada. entrevista pra gente É, qualquer a gente quer dia. trazer um juiz, uma Nunca trouxemos juíza. um juiz, Vamos ó. convidá-la. Vamos convidá-la? Já tá feito o Vamos. convite, então. Então Vamos tá sim. bom. Beijo, Marina. Beijo, Obrigado. Marina. Um beijo, um beijo. Voltamos já. 94 de boa.